sonhos celestiais sobre os mortos, revelações divinas e a importância do insight sobrenatural na pequena cidade de São Miguel. As noites eram envoltas por mistérios e sussurros de fé. Maria, uma jovem de 25 anos, vivia um momento que desafiava a própria natureza da sua crença. Desde criança, a fé sempre foi sua bússola, guiada pelos ensinamentos de seu avô, um homem cuja vida era um testemunho da bondade divina. Mas a perda dele havia deixado Maria em uma tempestade de tristeza e solidão, mergulhada em memórias e anseios silenciados. Em uma noite, enquanto a congregação orava fervorosamente na vigília da igreja, algo extraordinário começou a acontecer. Uma luz intensa envolveu Maria, e em meio aos hinos, ela fechou os olhos e começou a sonhar. Nos sonhos, seu avô a visitava, cercado de uma luz suave que emanava amor e esperança. Ele lhe mostrava visões de uma antiga capela, escondida nas montanhas e conhecida entre os moradores como um santuário de milagres. "Vá até a capela, minha neta!" ele exclamava, numa voz que parecia ecoar por toda a eternidade. Cada noite, os sonhos se tornavam mais intensos, mais urgentes, e a chama da fé em Maria começava a se reacender. "Maria, você realmente acredita que esses sonhos são mensagens de papai?" "Não há evidência alguma de que isso seja real." As palavras de Lucas, seu irmão cético, ressoaram em sua mente como uma tempestade. Mas, mesmo assim, a oração fervorosa de Maria começou a curar não apenas seu coração, mas também os de outros. Havia relatos de curas inexplicáveis que começaram a surgir na cidade. Um amigo da família, diagnosticado com uma doença terminal, foi restaurado após ser incluído nas orações dela. Os moradores, hesitantes, agora olhavam para Maria com uma nova esperança. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar a chegada de um novo pastor. A cidade acendeu um fogo de renovação na fé de Maria. Ele falava com uma paixão contagiante, trazendo novos olhares sobre a prática religiosa, e despertou em Maria a coragem de procurar a capela. Uma noite, com seu coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, Maria tomou a decisão. Ao chegar à capela, sentiu uma presença abraçadora, como se o próprio céu a envolvesse. Dentro, algo a guiava. Ela encontrou um diário antigo, com a caligrafia tremida de seu avô. As páginas falavam de experiências espirituais, promessas feitas a Deus e revelações que poderiam mudar o curso das vidas em São Miguel. Enquanto Maria passava os dedos sobre as palavras, o ar ao seu redor parecia vibrar, repleto de poder divino e amor. Lucas, que a acompanhou, ficou atônito ao ver algo que desafiava toda a sua razão. Uma pessoa, desconhecida, desabou em lágrimas ali perto. Antes que pudessem entender, ele começou a falar em uma língua estranha, sua vida transformada diante deles. "Fé é a certeza do que esperamos, a convicção de coisas que não vemos", sussurrou Maria para si mesma, percebendo que sua jornada apenas começava. O que mais esperava por ela nas profundezas daquela capela? A cidade estava prestes a testemunhar um chamado divino que mudaria suas vidas para sempre. A energia na capela pulsava como um coração divino. Maria e Lucas estavam envolvidos por um manto de reverência, suas almas despertas para o que estava acontecendo ao seu redor. À medida que a luz que emanava da velha lamparina tremulava, Maria sentiu uma onda de esperança renovar seu espírito. Era como se cada canto da capela estivesse sussurrando promessas de Deus. Os relatos de cura e transformação que tinha ouvido ecoavam na sua mente. O desconhecido que falará em línguas era um sinal claro de que algo extraordinário estava prestes a se revelar. Ela olhou para Lucas, vendo-o absorto, a razão dele sendo desafiada por uma força maior. Aquela noite não era apenas sobre eles, era um momento em que o mundo espiritual poderia tocar a realidade física. "Vamos orar", Maria sugeriu com um brilho nos olhos. Lucas hesitou, mas a determinação de sua irmã foi contagiante. Logo eles estavam de joelhos, com as mãos apertadas.
Maria orou fervorosamente, pedindo direção, clareza e um coração humilde diante daquilo que Deus quisesse mostrar. Lucas, relutando no início, encontrou-se cada vez mais envolvido. As palavras de Maria tocavam as cordas da sua dúvida, despertando uma inquietação que ele já não podia ignorar. Com os olhos fechados, Maria se lembrou das palavras de seu avô: a fé é o primeiro passo em direção a descobertas divinas. Uma onda de paz a invadiu, como um rio puro que limpara sua alma. O que quer que estivesse reservado para eles naquela capela, ela sabia que estavam prontos para receber. Subitamente, uma luz intensa surgiu do altar, e uma figura delicada apareceu, vestida com roupas que pareciam madeiras antigas e linho puro. Era uma mulher, seus olhos refletindo uma bondade irresistível. As palavras dela fluíram como água de uma fonte viva. Maria, a luz do seu coração tem atraído os corações sedentos. O que você descobrirá aqui será um testemunho que alcançará muitas vidas. Quem é você? Maria perguntou, a voz trêmula de emoção. Sou uma mensageira dos céus. Sua busca pela capela não foi em vão. O que seu avô escreveu neste diário estava destinado a você. Ele sabia que um novo despertar estava por vir e você faz parte disso. Maria sentiu um frio na espinha, enquanto a revelação começava a se formar. O diário de seu avô, as orações fervorosas, a luz que a envolvia nas noites de vigília, tudo fazia sentido agora. Como posso ajudar? Ela perguntou, a determinação transbordando em seu espírito. A mulher sorriu, sua presença irradiava amor e encorajamento. Unir a cidade em oração, Maria. Levar outros ao caminho da fé renovada. E, acima de tudo, preparar o coração de todos para as manifestações de cura e libertação que virão. Lucas estava paralisado, a incredulidade misturada com uma centelha de esperança. O que estava ouvindo era maior do que ele poderia compreender. Mas, mesmo assim, a ideia começava a brotar em seu coração. O que se passava ali não podia ser ignorado, e talvez, apenas talvez, houvesse um propósito para sua vida na nova fé de Maria. Preciso que você tenha coragem, Maria, continuou a mulher. Nos próximos dias, você verá visões e sentirá o chamado para agir. Escute com atenção e não hesite. O tempo é curto, e o seu avô está aqui, guiando você. Maria acordou daquele transe, respirando fundo enquanto a luz começava a se dissipar. Era hora de começar uma nova jornada. Mas, a dúvida bateu à porta novamente. Estava ela realmente pronta para o que estava por vir? As palavras daquela mensageira ecoavam em sua mente, como um chamado divino que não poderia ser ignorado. O futuro da cidade, suprimido pelo medo e falta de fé, estava nas mãos delas. A transformação espiritual que chegaria via Maria era uma bênção tão grande, que nem mesmo o ceticismo de Lucas poderia impedir. Ela sabia que a luta estava apenas começando. E se a cidade tivesse que enfrentar não apenas sua incredulidade, mas também forças que se opõem à nova luz que começava a brilhar? Qual seria a reação de todos diante da revelação de Maria? Enquanto a capela silenciava, novas perguntas começaram a surgir. O que mais a esperava em sua jornada de fé? O quanto ela estava disposta a sacrificar por aqueles que ama? A visão dos cidadãos de São Miguel se transformando em corações aquecidos ou resistindo a esse chamado divino deixava um ar de expectativa. E assim, a luz da capela iluminava o caminho. O que viria a seguir poderia mudar tudo. A manhã seguinte chegou com um céu limpo e claro, mas Maria sabia que a tranquilidade exterior era enganadora. Seu coração pulsava com a expectativa do que estava por vir. Sentada na velha mesa de madeira da cozinha, o diário de seu avô aberto à sua frente, ela se deixava envolver pela luz suave do sol que entrava pela janela. Cada página parecia clamar por sua atenção, revelando não apenas histórias antigas, mas promessas que agora reverberavam em seu próprio espírito. A figura gentil da mensageira ainda dançava em seus pensamentos. As palavras, o seu avô está aqui, guiando você, lhe davam coragem, mas também traziam grandes responsabilidades. Ela precisaria unir os amigos e vizinhos em oração, e isso a fazia tremer. Como poderia ela, uma jovem aparentemente comum, mover corações? Quais as ferramentas que possuía para levar luz onde havia tanta escuridão? Lucas entrou sem fazer muito barulho, ainda com a expressão confusa.
Ele sempre fora prático e racional, e agora se via frente a algo que desafiava todas as suas crenças. Maria, como você está se sentindo? Perguntou, observando as páginas do diário. Estranha, mas há algo especial, Lucas. Temos que fazer algo. A cidade precisa de nós, respondeu ela, com a paixão crescendo em seu tom. Eu não sei, Maria. O que você está dizendo? Que tipo de coisas? Lucas questionou, sem esconder o receio. A luz que vi, a mulher, ela falou para nós agirmos. Precisamos chamar as pessoas para orar e acreditar. A cura à vista, e não podemos deixar que as dúvidas nos impeçam. Um turbilhão de emoções se formou dentro de Lucas. Ele não podia ignorar que sua irmã estava diferente, radiante, quase como se uma força inexplicável estivesse a direcionando. Ele sentiu a semente da esperança, mas a dúvida ainda o segurava firme. E se as pessoas rirem de nós? E se não acontecer nada? E se acontecer, Lucas? E se isso for o que todos nós precisamos? Eu não posso fazer isso sozinha. E você é tudo que eu tenho, implorou Maria, seus olhos brilhando com lágrimas. A capacidade de unir a cidade estava ali, não só em suas palavras, mas no amor e na fé que compartilhavam. Lucas fechou os olhos, passando a mão pelo cabelo. Ele sabia que estava em um ponto crucial. Seguir a lógica, ou deixar-se levar pela fé. O chamado de sua irmã parecia uma corrente puxando para algo além do que sua mente poderia entender. Naquele momento de tensão, o som suave de um sino ao longe ecoou pelo ar. Maria e Lucas se entreolharam. Era o sino da capela, tocando a cada hora, anunciando um momento sagrado. Vamos até a capela, agora. Precisamos sentir isso novamente, disse Lucas. Eles se levantaram e seguiram juntos, cada passo batendo forte no solo de São Miguel, como se fosse um chamado à ação. A capela, de alguma forma, parecia ainda mais vibrante, mais viva. Maria respirou fundo enquanto se aproximavam, a luz que emergia da porta parecia brilhar como nunca. Entraram, e assim que pisaram no altar, um arrepio percorreu suas espinhas. O silêncio envolveu os dois, mas era um silêncio pesado, como se algo aguardasse por eles. Sudene, uma sensação intensa tomou conta de Maria, como se o próprio espaço estivesse carregado de expectativa. Estou pronta para ouvir. Estou pronta para agir, pensou, com uma certeza renovada. Então, uma visão atravessou sua mente, rostos de pessoas da comunidade, algumas tristes, outras desesperadas, e algumas até mesmo apáticas. A expressão de todos esses rostos fazia o coração dela doer. Cada um deles precisaria de um resgate, não só físico, mas espiritual. A voz da mensageira ecoou em sua memória: prepare o coração de todos. Maria se virou para Lucas, com os olhos cheios de fogo, e disse: precisamos fazer um encontro, uma grande oração comunitária. O que você acha? Devemos chamar todos. Lucas hesitou. O temor ainda o acompanhava, mas o brilho no olhar da irmã derretia suas dúvidas. Sim, mas e os que não acreditam? E se formos rejeitados? A fé é uma ponte para aqueles que ainda não conhecem a luz. Vamos oferecer a eles essa oportunidade. Maria respondeu, com uma paixão que iluminava a capela. Enquanto seus corações pulsavam em uníssono, a energia ao redor começou a vibrar cada vez mais intensamente. O que aconteceria quando os cidadãos ouvissem os chamados de Maria? Como reagiriam ao ver a esperança renascendo em meio ao caos? Antes que pudessem tomar qualquer decisão, uma sombra diferente surgiu ao fundo da capela. O que mais estaria se formando no horizonte da fé deles? A sombra se aproximava lentamente, e, à medida que se tornava mais clara, os traços de uma mulher se destacavam em seu contorno. Seus olhos, profundos como oceanos, pareciam abarcar não só o espaço físico, mas também a essência de cada coração presente. Maria sentiu um frio na espinha, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de acolhimento envolveu seu ser. Aquela figura emanava uma luz suave, quase como se estivesse fazendo uma ponte entre o celestial e o terrestre. Não tenham medo, disse a mulher, com uma voz serena que ecoou por toda a capela. Eu venho em nome de um propósito maior. Vocês foram escolhidos para serem instrumentos de transformação.
Maria e Lucas trocaram um olhar, perplexos. Dentro de si, uma corrente de emoções oscilava entre o medo e a esperança. Vocês sentem a dor da sua comunidade, e isso não é em vão. Há um chamado profundo em seus corações. As orações que vocês estão prestes a fazer não são apenas palavras, elas têm o poder de repercutir na vida de muitos, continuou a mulher, enquanto os olhares dos fiéis se fixavam nela com crescente admiração. Mas por onde devemos começar? Maria perguntou, ansiosa, quase desesperada por respostas. Como mobilizaremos todos, mesmo aqueles que duvidam? Não cabe a vocês, filhinhos, mudar o coração de ninguém. Vocês devem primeiro transformar o seu próprio, deixar a luz entrar e, então, irradiá-la. A mudança começa dentro. Preparem-se para o novo. Acreditem, e em sua fé, muitos encontrarão esperança. A figura parecia se fundir com a luz da capela, seus contornos se desfazendo como um sonho que se esvai ao despertar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do sino, cuja sonoridade agora ressoava com uma nova vitalidade. Foi como se a capela inteira respirasse, repleta de uma energia palpável, esperando que o próximo passo fosse dado. Maria, agora cheia de convicção, disse a Lucas, temos que agir. Vamos falar com os líderes da comunidade, com todos que conhecemos. Eles precisam saber que uma mudança é possível. O fogo da paixão ardia em seu coração, mais forte do que qualquer temor anterior. Você está certa, respondeu Lucas, sua voz mais firme. Se começarmos com aqueles que nos cercam, a luz irá se espalhando. Ele podia sentir que a dúvida, embora ainda presente, se tornava cada vez mais sutil diante da força crescente que sentiam. Os dois saíram da capela, suas energias irradiando esperança. Cada passo era como uma batida de um tambor espiritual, evocando um chamado que ecoava por toda São Miguel. Quando alcançaram a rua, Maria levantou os braços, quase como se estivesse erguendo uma bandeira da fé. Pessoal, precisamos nos reunir. Um encontro de oração está por vir. Venham e tragam seus corações. Juntos, poderemos mudar tudo. Gritou Maria, sua voz entoando com uma clareza que reverberava em cada esquina. Uma pequena multidão começou a se reunir, olhos curiosos e rostos intrigados. Murmúrios de dúvida misturavam-se com risos, mas havia um brilho sutil de esperança nas expressões deles. Afinal, quem não desejava um pouco de luz em meio à escuridão? Enquanto isso, uma corrente de transformação começava a se formar. Maria e Lucas percebiam que, mesmo diante da incerteza, um novo horizonte espiritual se delineava. E em seu coração, Maria sentiu que aquilo era apenas o começo. Então, enquanto o grupo se reunia cada vez mais, um velho conhecido, Joaquim, se aproximou. Seus olhos exibiam uma mistura de ceticismo e curiosidade. O que estão tramando, meus jovens? Ele perguntou, com um tom de quem sabia que algo diferente estava no ar. Com um sorriso sereno, Maria olhou nos olhos dele, com uma certeza quase sobrenatural, disse, estamos prontos para mudar tudo isso. Você também pode fazer parte disso. A fé precisa de coragem. E Deus está prestes a fazer algo magnífico. O olhar de Joaquim se fixou em Maria. Ele podia sentir a convicção dela pulsando, mas ainda havia uma interrogação nos olhos do homem. Aquele momento crucial mudaria tudo novamente. O que se passaria na mente de Joaquim? Que tipo de reação ele traria para a fé deles? E assim, enquanto a pregação da reforma espiritual se espalhava, uma nova força começava a se erguer, um progresso em meio ao mistério divino. O que mais o destino reservado para eles revelaria? O grupo se aglomerou, e as palavras de Maria ecoavam no ar, como se fossem flechas atingindo os corações das pessoas. Joaquim hesitou, mas algo dentro dele pulsava, uma lembrança de tempos em que a fé não era apenas um conceito distante, mas uma chama acesa dentro do peito. Ele respirou fundo, processando o convite caloroso e, ao mesmo tempo, desafiador que tinha recebido. Maria, você realmente acredita que pode haver outra chance para todos nós? Que essa mudança é possível? Questionou Joaquim, sua voz tremendo levemente, entre a esperança e o receio. Não apenas acredito, Joaquim, eu sinto. É como se o Senhor estivesse nos convocando para algo maior.
Precisamos abrir nossos olhos e corações para essa possibilidade. Quando oramos com fúria e fé, coisas inimagináveis podem acontecer, respondeu Maria, o fervor de suas palavras envolvendo todos ao redor. Lucas, percebendo a necessidade de apoio, se alçou na frente e declarou: Joaquim, neste momento de transformação, seu papel é vital. Precisamos da sua experiência, da sua voz. Quantas vidas podemos tocar juntos se deixarmos o medo de lado? A luz que precisamos começa com o que já temos. O olhar de Joaquim se suavizou, e naquele instante, ele se lembrou de momentos passados em que fora um líder em sua comunidade, quando a fé tinha força e as vozes se uniam como um só coral. Um sentimento de pertencimento começou a tomar conta dele, mas o medo de se expor novamente o segurava como algemas invisíveis. Enquanto isso, a movimentação na multidão crescia. Palavras de esperança eram sussurradas de um para o outro. Mensagens de solidariedade começavam a fluir. Várias ferramentas, como violões e pandeiros, apareciam nas mãos de fiéis dispostos a louvar com alegria. A energia palpável preenchia o espaço, e a capela, que antes era apenas uma construção, agora era um santuário, um símbolo de fé renovada. Uma mulher do fundo da multidão levantou a voz e começou a cantar, e logo todos se uniram em um triste mas esperançoso canto. Era uma música que falava da dor e da cura, da luta e da vitória, e até mesmo Joaquim não pôde se conter, deixando que a melodia tocasse suas feridas profundas. Com lágrimas nos olhos, ele se lembrou do que realmente importava. A música envolveu a todos como um cobertor de conforto. A união dos vozes lidou com o ceticismo que antes dominava seu coração. Os rostos se iluminavam, os braços se erguiam para o céu, e a presença divina capturava o momento. Estamos prontos. Vamos criar um movimento que irradiará luz pela nossa cidade. Acreditamos em milagres, e estamos aqui para realizá-los juntos. Gritou Lucas, energizando a todos ao seu redor. Joaquim não podia mais se segurar. Ele sentiu uma onda de coragem fluindo por seu corpo. Ok, eu estou dentro. Você me convenceu, Maria. Vamos fazer isso acontecer. Ele bradou, e a multidão explodiu em aplausos. Contudo, enquanto a celebração se intensificava e os planos para o encontro de oração tomavam forma, uma sombra quase imperceptível passou por cima deles. Um calafrio percorreu a espinha de muitos presentes, como um aviso sutil de que este era apenas o começo. Mas e se não conseguirmos? E se houver empecilhos que não podemos superar? Joaquim ponderou em voz alta, ainda lidando com a resistência interna. Um murmúrio cresceu entre os mais céticos. Quando um imã de fé se encontra com a ferrovia de dúvidas, os trilhos se fundem e seguem adiante. Se a fé é o combustível, a dúvida é apenas um obstáculo a ser superado. Maria afirmou, soando como nunca antes. Os olhos de todos estavam fixos nela. Seria aquela hora em que as divisões se tornariam unidade? No entanto, uma pergunta pairava no ar, como um mistério esperando para ser revelado: o que acontecerá quando a primeira oração for feita? Um silêncio expectante tomou conta da multidão, criando um espaço para a intercessão divina. O que aguardava naquele marcador do tempo? A resposta ainda estava nas nuvens, e a jornada pela transformação havia apenas começado. O silêncio foi interrompido pela respiração coletiva da multidão, que parecia prender a expectativa nas fileiras de pessoas. O ar estava carregado, impregnado de um desejo fervoroso por mudança e renovação. Joaquim sentiu seu coração acelerar, como se todo o ambiente estivesse pulsando em uníssono com o seu. A conexão espiritual que começava a se formar era palpável. Maria, percebendo o clima de inquietação, levantou suas mãos. Vamos orar, pessoal. Precisamos buscar direção e força neste momento. Que nossos corações se unam em um só clamor. Sua voz, forte e firme, ressoou como um eco que chamava todos ao arrebatamento de suas dúvidas. Em resposta, as pessoas começaram a se agarrar umas às outras, formando um círculo. Joaquim, agora um pouco mais seguro, se posicionou ao lado de Maria. Ele sentia uma energia crescente ao redor deles, uma força que lembrava os dias em que sua própria fé iluminava seu caminho.
Fechou os olhos e se permitiu abrir o coração, chamando por Deus. As palavras de oração começaram a sair, de forma hesitante, mas logo se transformaram em clamores fervorosos. Senhor, venha sobre nós. Toca nossas vidas, cura nossas feridas e guia nossos passos. A multidão se esmerava na entrega, e enquanto as vozes se uniam, a presença do Espírito Santo parecia descer como uma nuvem suave. A atmosfera se iluminou com um brilho tênue, e uma sensação de calor começou a envolver todos ali. Quando abriram os olhos, muitos se entreolharam, tocados por algo que não podiam descrever. Era a mão de Deus, sentida naquele momento de entrega e adoração. Joaquim sentiu seu espírito vibrar com coragem. Ele sabia que a oração não era apenas um ritual, mas um canal para o sobrenatural. Precisamos compartilhar nossas histórias, as coisas que Deus já fez em nossas vidas. Ele exclamou, seu rosto iluminado pela paixão revigorada. Quem tem um testemunho para contar? Uma jovem, com lágrimas nos olhos, levantou a mão e começou a falar. Na semana passada, eu estava tão perdida e sem esperança, pedi a Deus um sinal, e Ele me deu uma oportunidade de ajudar uma pessoa em necessidade. Eu pude ver a transformação e a luz que isso trouxe para minha vida. Suas palavras tocaram os corações, e a chama da fé aumentou ainda mais ao redor. Outros começaram a se levantar, um após o outro, compartilhando experiências que falavam de libertação, cura e novos começos. Cada testemunho era como uma batida de tambor, chamando mais pessoas a se expor ao poder de Deus. Conforme a reunião avançava, Joaquim se lembrou do que Maria havia dito: quando oramos com fúria e fé, coisas inimagináveis podem acontecer. Aquela noite estava se desenrolando de uma maneira que ele nunca imaginou. Era um testemunho vivo do que a fé e a unidade poderiam realizar. Mas não tardou para que um novo desafio surgisse. Uma voz conhecida, porém ressoante de desconfiança, cortou o ambiente. Como vocês podem ter certeza de que isso é real? E se tudo isso não passar de ilusão? Era Marcos, um dos céticos do grupo. Seu questionamento ficou como um eco na sala, reverberando nas almas que recém se reerguiam. A atmosfera pesou mais uma vez. As dúvidas se insinuaram, desafiando a nova energia que agora dominava o espaço. Maria olhou diretamente para Marcos, e antes que pudesse responder, ela pediu silêncio mais uma vez. Marcos, sua dúvida é válida. Mas a história nos ensina que um punhado de fé pode mover montanhas. O que está em jogo aqui é real e divino. Prepare-se, pois grandes coisas nos aguardam. À medida que a tensão aumentava, um entendimento começou a surgir nas expressões das pessoas. A dúvida, embora avassaladora, também fazia parte da jornada. Foi então que Joaquim percebeu algo essencial: a verdadeira transformação não apenas aconteceria em meio à fé, mas ao lado das dúvidas que todos carregavam. Talvez o que busquemos aqui seja uma resposta maior, e as respostas estão à nossa espera. Nesta oração uma nova luz parecia brilhar na mente de Joaquim. Com aquela percepção, um pensamento vigoroso pulsava em seu coração. O que mais Deus desejava revelar? Era hora de se debruçar nas promessas divinas, prestar atenção aos pequenos detalhes. No fim da oração, Joaquim sabia que algo essencial ainda estava por vir. Ele olhou para os rostos que clamavam por fé na plateia. Ainda crescia a expectativa, mas uma interrogação pairava ao redor. Conseguirão unir suas vozes de fé e dúvida em um clamor que poderia provocar o sobrenatural? E assim, o próximo passo na jornada espiritual se apresentava. O que acontecerá quando a próxima oração for feita? A resposta ainda dançava na luz da esperança e na sombra das incertezas, criando um espaço propício para Deus agir. A expectativa no ar era palpável, quase como uma corrente elétrica, e Joaquim se sentiu mais uma vez envolto por um misto de ansiedade e esperança. Todos ali estavam à espera de algo que pudesse transcender as palavras, ir além do comum e tocar suas almas. Ele percebeu que, enquanto as dúvidas de Marcos ecoavam no ambiente, também havia um espaço aberto para a fé se manifestar de forma ainda mais intensa. Maria, tomando a frente, respirou fundo e, com a serenidade de quem está em sintonia com o divino, começou a entoar uma canção simples, mas poderosa. As notas se espalharam pelo ar, elevando os corações, e logo todos se juntaram, transformando aquela melodia numa declaração coletiva de adoração. Sim, Ele é fiel. Sim, Ele é bom.
A harmonia ressoou como um trovão suave, movendo aquele grupo de pessoas para mais perto da essência do que significava crer. Joaquim sentiu as lágrimas brotarem de seus olhos. A música parecia lavar suas incertezas, uma onda de cura espiritual invadindo seu ser. Ao olhar ao redor, notou expressões de libertação, algumas pessoas dançavam e outras levantavam os braços, entregando-se a uma conexão que transcendeu toda a lógica. Era um verdadeiro jeito de deixar as dúvidas se dissolverem na presença do Criador. A canção findou e um silêncio contemplativo tomou conta do recinto. Foi nesse momento que uma mulher mais velha, com rugas que pareciam contar histórias de fé e perseverança, ergueu a mão. Eu sou testemunha da bondade de Deus. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza que ressaltava sua experiência de vida. Eu perdi meu filho há alguns anos, e a dor quase me consumiu. Mas eu clamei, e Deus me respondeu. Ele restaurou meu coração. Hoje, posso dizer que a dor se transformou em esperança. As palavras ecoaram como um raio de luz em meio às sombras. O sentimento de resiliência começou a se espalhar, e mais pessoas levantaram-se para compartilhar seus próprios testemunhos de dor e superação. Joaquim ouviu histórias de doenças curadas, relacionamentos restaurados e bênçãos inesperadas que alcançaram aqueles que mantiveram a fé apesar das adversidades. Enquanto cada testemunho enchia o ambiente de alegria e gratidão, um pensamento atravessou a mente de Joaquim. A conexão entre a dor e a esperança era um dos maiores mistérios da fé. Ele havia visto isso repetidamente na vida das pessoas ao seu redor, como os momentos mais desafiadores frequentemente se tornavam trampolins para a graça. Marcos observava tudo em silêncio. Joaquim percebeu que, mesmo ele, o cético, estava sendo tocado, a incredulidade dando espaço a uma curiosidade genuína. O jovem se inclinou levemente para a frente, absorvendo cada palavra como se buscasse um significado maior. Talvez, apenas talvez, pensou Joaquim. Foi então que Maria voltou a se dirigir a todos. Agora, vamos clamar por respostas. Vamos unir nossas vozes, independentemente de dúvidas ou certezas. Que as nossas questões se tornem argumentos de fé. Joaquim podia sentir a intensidade na sala aumentando mais uma vez. Ele fechou os olhos, sentindo a energia espiritual vibrando ao redor deles, como um sopro de Deus em sua essência. A oração começou de forma tranquila, mas logo se transformou em clamor. Senhor, revela-te a nós. Toca nossas vidas, abre nossos olhos para o sobrenatural. Um movimento de mãos e corações se uniu na intensidade de um desejo comum. Cada palavra parecia amplificar a fé daquelas pessoas, cada batida de seus corações reverberando a grandeza de Deus. No meio desse fervor, uma luz esplendorosa começou a brilhar em um canto do salão, capturando a atenção de todos. Um brilho tão intenso que se tornou quase palpável, como se o próprio céu estivesse se abrindo ali. Suspiros de admiração se espalharam pela sala, e Joaquim sentiu uma onda de poder divino envolvê-lo. E com isso, surge a pergunta: o que essa luz significava? Era um sinal, uma resposta às orações que estavam sendo feitas? A expectativa aumentava, e o que Joaquim não sabia é que o momento da grande revelação estava prestes a acontecer. Legendas de promessas divinas estavam prestes a se desenrolar diante deles. O que será que Deus estava prestes a fazer entre eles? A espera agora era repleta de ansioso fervor. A luz se intensificou, e a sala parecia se transformar em um espaço sagrado, onde a presença de Deus se tornava palpável. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Aquela irradiação não era apenas uma luz qualquer, era como um reflexo do próprio amor divino. Ele abriu os olhos devagar, esperando conseguir compreender o que estava acontecendo ao seu redor. As pessoas começaram a murmurar, surpresas, algumas com as mãos no peito, outras com os olhos brilhando de expectativa. O velho testemunho da mulher ecoava em seus pensamentos: eu sou testemunha da bondade de Deus. Agora, cada um ali poderia se tornar uma testemunha de algo sublime, um anúncio celestial que prometia transformar vidas. A certeza de que algo grande estava por vir fez com que as palmas começassem a se mover. Primeiro, um sussurro, depois uma onda de aplausos mais forte. Como se aquele momento mágico pedisse a colaboração de todos, as vozes se uniram em clamor. Senhor, manifesta-te! O chamado ressoou no ambiente, como se fosse um eco do próprio céu. De repente, no centro da luz,
uma figura começou a se delinear. Joaquim prendeu a respiração, o mundo ao seu redor se dissolvendo enquanto as esperanças pareciam ganhar forma. As contornos eram vagos, mas a presença que se formava ali emanava uma paz que ele nunca havia sentido antes. Era como se o próprio coração do Criador pulsasse naquele canto do salão. Marcos, que antes parecia cético e distante, agora estava imerso na cena. Envolto pela luz, ele começou a tremer levemente, e Joaquim percebeu que seria impossível resistir a essa presença. Era a manifestação concreta de um poder que ia além do entendimento humano. A fé estava se revelando na forma mais pura, e o temor reverente tomou conta do grupo. A figura na luz levantou um braço, como se desejasse comunicar algo. Um silêncio absoluto caiu sobre todos, suas respirações suspensas. Joaquim sentiu um frio na espinha, não de medo, mas de reverência. Ele sabia que aquela era uma oportunidade rara. A figura sorriu e, em um tom suave, mas firme, falou: "Não temeis, pois vim para trazer consolo e revelação. Aqueles que foram além não estão perdidos, eles vivem em mim e vibram na luz eterna. As palavras fluíram como um bálsamo para as almas aflitas. Lembranças de entes queridos perdidos ressoaram nos corações, e lágrimas começaram a escorregar dos rostos de muitos. Era um momento profundo de cura e conexão com o sobrenatural. Joaquim sabia que não poderia mais ignorar a realidade de um mundo que transcendia a vida e a morte. Algo mágico estava acontecendo, e ele desejava fervorosamente que esse encanto nunca terminasse. Nesse instante, Maria, com sua voz doce e encorajadora, começou a entoar uma nova canção: "Eu vou dançar na luz, pois a vida é eterna." Aquela melodia se espalhou como uma onda, levantando os ânimos e fazendo com que cada um ali se sentisse parte dessa revelação celestial. Todos se uniram, dançando e adorando, abraçando a alegria que inundava o espaço. Mas, como tudo que vem de Deus, o momento de festa também trazia consigo uma mensagem. A figura na luz piscou mais uma vez, como se estivesse se preparando para partir. O calar das vozes trouxe de volta o temor reverente na sala, e Joaquim sentiu seu corpo vibrar com a intensidade da expectativa. O que mais poderia ser revelado? "Lembrem-se sempre que se reunirem em meu nome, eu estarei presente. E, quando clamarem, eu responderei não apenas com palavras, mas com vidas renovadas." Com uma última irradiação de luz, a presença começou a se dissipar, mas não sem deixar um eco sagrado que se alojou no coração de cada um. O silêncio tomou conta novamente, mas agora era um silêncio cheio de esperança e significados profundos. O que esse encontro significava para cada um ali? O que suas vidas iriam refletir a partir daquele momento? A promessa de transformação pairava no ar. Joaquim, agora mais decidido do que nunca, olhou para Marcos, que tinha os olhos brilhantes. Ele sabia que um novo capítulo estava prestes a começar nas vidas deles. Mas o que se seguiria? Estariam todos prontos para os desafios e as alegrias que viriam a partir daquela revelação, e nesse clima de expectativa, a pergunta pairava no ambiente: o que Deus ainda tinha guardado para eles? A jornada estava apenas começando. O silêncio reverberava na sala, e aquele eco sagrado parecia tocar cada coração presente. Joaquim respirou fundo, sentindo a energia daquela experiência ainda pulsar em suas veias. A ideia de que a vida não se encerrava em uma sepultura, mas continuava em uma dimensão de luz e amor, formava um novo alicerce em sua fé. Ele podia sentir o peso das dúvidas se dissipando, como folhas secas arrastadas pelo vento. Marcos, ainda absorto na revelação, olhou para Joaquim com olhos que pareciam brilhar. "Você sentiu?" "Ele estava falando conosco", disse o amigo em um sussurro que misturava assombro e alegria. Era como se uma nova realidade tivesse se descortinado diante deles, repleta de promessas e esperanças. As pessoas ao redor começaram a compartilhar suas próprias experiências e testemunhos. Uma mulher expressou como aquele momento tinha trazido consolo por conta da perda de sua mãe. "Eu nunca pensei que poderia sentir a presença dela novamente", disse, entre lágrimas. As histórias se entrelaçavam, formando uma tapeçaria rica de conexões divinas. Cada um encontrava um eco para suas próprias dores e alegrias, como se suas almas conversassem em uma língua universal. Joaquim percebeu que aquele espaço transformado em um templo de adoração também era um campo fértil para a cura.
Ele se lembrou do velho ditado que dizia que o que não foi revelado não pode ser curado. Agora, a certeza de que Deus estava ali, os envolvendo em suas promessas, trazia uma unção genuína. O ambiente carregava uma expectativa vibrante, a alegria se misturava ao temor, criando um clima propício para milagres. Isso é só o começo, ele murmurou, quase para si mesmo. Uma chama de determinação começava a arder em seu coração. Ele sentiu-se chamado a agir, a levar aquela mensagem de esperança e renovação para mais longe. O que Deus tinha feito por eles não poderia ficar guardado. Era hora de compartilhar, de tocar outras vidas e mostrar que a luz divina poderia iluminar cada canto escuro. Nesse instante, uma criança que estava ali, tímida até então, levantou os braços e começou a dançar. Seu sorriso puro refletia a alegria que permeava o ambiente. Joaquim sorriu, pois viu que a inocência na adoração é um dos maiores testemunhos da autenticidade de um encontro com Deus. Logo, outros se juntaram, e a dança se espalhou como uma onda de liberdade e gladiação. Mas esse era apenas um prelúdio. No meio do movimento, Joaquim avistou algo diferente. Um pequeno grupo se dirigiu ao altar improvisado no centro da sala. Pela expressão em seus rostos, parecia que estavam ali para fazer perguntas, em busca de respostas que os inquietavam. Ele podia sentir a agitação deles, como se a luz ainda os atraísse, mas a dúvida também os segurasse, como cordas invisíveis. É hora de mais revelações, pensou Joaquim, com o coração pulsando em sintonia com a sinfonia ao seu redor. Eles precisavam saber que as promessas divinas eram para todos, até mesmo para aqueles que se sentiam perdidos ou sem esperança. Mas que perguntas seriam feitas? O que poderia vir a seguir? A expectativa crescia como uma tempestade prestes a explodir. Joaquim sabia que a jornada espiritual estava se adensando, mas as respostas que seriam oferecidas poderiam mudar vidas para sempre. Ele observou o grupo com atenção, percebendo que as realizações desses momentos de adoração e entrega se desenrolariam de formas surpreendentes. E assim, no meio da adoração e da dança, a pergunta pairava no ar: quem iria se levantar e buscar o que ainda estava escondido na luz? A noite caiu sobre São Miguel, trazendo consigo um silêncio reverente, como se a própria natureza estivesse sussurrando sobre a milagrosa trajetória da fé que se desenrolava. Maria e Lucas, agora cercados por amigos e vizinhos, estavam prestes a testemunhar o ápice de tudo que Deus havia preparado para eles. O altar improvisado estava cheio de flores e velas, simbolizando as esperanças renovadas da comunidade. Maria olhou ao seu redor e sentiu um misto de emoção e gratidão. As vozes unidas em oração tinham ressoado como trovões no céu, e, por isso, a vida pulsava ali de forma intensa. Era hora de levar essa luz a todos que ainda caminhavam nas sombras. A figura iluminada que havia se manifestado na capela parecia agora mais próxima, como se estivesse observando cada movimento, cada suspiro dos fiéis. Joaquim, agora mais sólido em sua fé, decidiu que era momento de falar. Ele se colocou à frente, inspirando os outros a olharem para a verdade que tinha sido revelada. Amigos, a palavra de Deus nos diz que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estará presente. E aqui estamos, unidos por um propósito: transformar esta cidade através da fé. Gritou Joaquim, sua voz vibrando com poder. Os olhos de cada presente se iluminaram, e um coro de amém ecoou pela capela, como se a própria estrutura vibrasse com a força coletiva daquela declaração. Maria, percebendo a transformação dos corações ao seu redor, decidiu que o próximo passo era reunir todos não apenas em oração, mas em ação. Vamos organizar um evento comunitário. Um dia de cura e libertação, um chamado à fé ativa. Vamos convidar todos, até os que não creem, e mostrar a eles que Deus é real, que Ele se importa e que os milagres ainda acontecem. Maria proclamou. As ideias começaram a fluir, e as mãos se levantaram, oferecendo ajuda de todas as maneiras possíveis. Matilde, uma senhora da vizinhança conhecida por suas habilidades em cozinhar, se ofereceu para preparar comidas. Outros trouxeram música, dança e alegria como parte do plano. Era um movimento espiritual que estava tomando forma, e cada um estava disposto a contribuir para ver suas vidas e a cidade transformadas. Com a energia crescente, Maria se lembrou das palavras da mensageira na capela: quando se encontram juntos, não apenas oram,
mas entregam-se uns aos outros. A transformação era visível. Entretanto, as dúvidas de Marcos não haviam desaparecido. Ele observava, ainda lutando contra suas questões internas. Maria, percebendo, se aproximou. Marcos, como você se sente a respeito de tudo isso? Perguntou, com preocupação. Maria, eu quero acreditar, mas é difícil. E se tudo isso falhar? E se não funcionar? Ele respondeu, sua voz tingida pela insegurança. Ah, amigo, a verdadeira fé não se baseia na ausência de dúvida, mas sim na escolha de crer apesar delas, ela disse, segurando a mão dele. O que nos traz até aqui não é o que vemos, mas o que sentimos. A transformação já está ocorrendo. Você já é parte dela. O coração de Marcos, tocado pela sinceridade da irmã, começou a se abrir. Ele viu a luz nos olhos de Maria e nos rostos de todos ao seu redor. Era um reflexo do amor de Deus, uma prova de que mesmo as dúvidas podem ser utilizadas para fortalecer a fé. Os preparativos para o grande dia de cura e revelação começaram a ganhar força. O evento foi marcado com oração fervente, e cada um foi convidado a trazer suas feridas, suas expectativas e, principalmente, suas esperanças. As conversas na comunidade giravam em torno deste evento que se tornava, a cada dia, mais palpável. Finalmente, chegou o dia. O sol raiou radiante, como se arrematasse a ideia de renovação que todos esperavam. As flores decoravam a capela e o espaço do lado de fora, um sinal de acolhimento para aqueles que chegavam. Maria tomou a frente, sua voz ecoando de forma clara. Hoje, convocamos todos a deixar suas dúvidas de lado e virem experimentar o amor de Deus. Venham! Aqui há espaço para todos. Os primeiros rostos tímidos começaram a aparecer. São Miguel estava mudando, e a esperança dançava nas almas de todos. E assim, enquanto as músicas de adoração começavam a ressoar, milagres começaram a se desenrolar. Um menino, que desde pequeno sofria de uma enfermidade, se levantou e correu até o altar, gritando, eu me sinto leve. Eu estou curado. As lágrimas se espalharam, e o clamor de alegria vibrava no ar. Seus pais, incrédulos, não conseguiam conter as lágrimas. Maria e Lucas se entreolharam, sabendo que não apenas a cidade, mas suas próprias vidas estavam mudando para sempre. Eles tinham iniciado algo maior do que poderiam imaginar, e estavam testemunhando a glória de Deus de formas inefáveis. A presença do Senhor havia permeado São Miguel, e cada vez mais pessoas se entregavam a essa chama de fé que ardia sem parar. A dúvida se tornava um mero espectador diante do avivamento. Eu não sei como explicar, mas sinto que estou em casa, exclamou Marcos enquanto se unia aos outros em adoração. Um sorriso radiante agora iluminava seu rosto, e ele refletia um semblante de fé. Enquanto os cânticos continuavam, Maria sentiu seu coração leve, seu espírito renovado. Ela sabia que a jornada ainda não tinha terminado, mas um novo começo tinha surgido. O que Deus havia começado em seu coração e na vida da sua comunidade ainda se desdobraria em glórias maiores. Havia esperança, transformação, luz. E todos ali eram agora testemunhas do que a fé poderia fazer, se apenas abrissem seus corações. E assim, com os braços erguidos, aqueles irmãos de fé cantavam, dançavam e exaltavam ao Senhor, prontos para enfrentar qualquer adversidade que o futuro trouxesse, cheios da certeza de que a adoração verdadeiramente traz milagres. Maria respirou fundo, sentindo a presença divina a envolver a todos. Ela sabia que essa manifestação era apenas o início, e que o melhor ainda estava por vir. Agora, é a sua vez, querido irmão ou irmã de fé. Não deixe essa história se apagar. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que transformarão sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa luz a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, queremos ouvir de você. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Você precisa fazer isso, este é o momento de mostrar seu apoio e viva as promessas divinas que nos aguardam.